podemos começar, né? Então, boa tarde a todos, bem-vindos, né? Tem mais gente chegando aí, se aproximando, tomando seu lugar aqui no nosso webinar, né? Bem-vindo todos. Então, nosso assunto de hoje, Lean na construção, né? Que é um assunto permanente, sempre desperta assunto, e hoje em dia, né? Com esse destaque, como ser competitivo no novo normal, né? Com tudo isso que está mudando, que está acontecendo, né? Temos aqui 3 grandes debatedores, né? Vamos ter uma conversa bastante interessante aí sobre o Lean, né? Com bons exemplos, né? Com aplicações e com reflexões, né? Então, vou dar aqui a oportunidade de dar um oi para cada um deles, né? Nós temos aqui o Giancarlo Di Filippi, que é diretor da unidade de gerenciamento do CTE. Boa tarde aí, Jean. Quiser dar um oi para a turma? Opa, seu microfone está mudo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Walter, Thomas. É um prazer estar aqui com vocês. Não só pelo fato de ter pessoas aí profissionais de excelência que a gente convive aí no dia a dia, amigos, quanto de estar falando de um tema que cada vez está mais presente lá no CTE. A gente tem se aprofundado cada vez mais aí desde o início de uma parceria aí com o Lean Institute, né? Então é um prazer estar com vocês aí. Bom, legal. Nós temos também conosco aqui o Walter Afonso Júnior, superintendente de construção da Alphaville Urbanismo. Boa tarde, Walter. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma grande satisfação de estar aqui com esse timaço aqui para falar de um assunto super interessante que entrou na Alphaville recentemente, está dando muito resultado. Então é legal a gente contar um pouquinho como que foi e o que a gente está pensando para frente. Legal. Um prazer estar aqui, pessoal. Bacana. E temos também o Thomas Geppenbroek, superintendente técnico da HTB Engenharia e Construção. Bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, Flávio. Sempre é um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito nesses últimos anos. Um prazer estar com o Lean Institute, todas as parcerias, nos treinamentos, nos eventos que a gente faz, e estamos sempre juntos. E bom evento a todos. E obrigado pela audiência, obrigado a todos que estão nos assistindo aí numa sexta-feira, emenda de feriado, quase a hora do happy hour, né? Então, obrigado pela audiência. Bom evento. É verdade. Já temos aí 76 pessoas, né? E algumas ainda chegando. E vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui com os debatedores. E vocês também vão ter oportunidade de apresentar as suas perguntas, tá? Se vocês baixarem o mouse aí na tela de vocês, vocês vão ver um ícone Q&A, né? Famoso Q&A, Questions and Answers, né? E vocês podem fazer perguntas através desse botão, tá? E nós vamos puxar essas perguntas e fazer essas perguntas para os nossos debatedores numa segunda parte do nosso debate, tá? Eu, como moderador, vou começar fazendo um aquecimento aqui do nosso assunto, né? Trazendo algumas questões gerais para os nossos debatedores. Enquanto isso, vocês já podem ir colocando as perguntas aí no Q&A, tá? E a gente depois, na segunda parte, depois dessas primeiras perguntas gerais que eu vou fazer, nós vamos, então, aproveitar todas as questões que vocês trouxerem aí no Q&A, tá? Bom, vamos dar o nosso começo, então, falando aqui do Lean na construção, né? Lembrando que o Lean na construção é um conceito que tem tido uma disseminação cada vez maior, né? E, na verdade, ele vem do Lean, que é geral, é um conceito que se aplica em todas as empresas, em todos os setores, né? Nós, no Lean Institute Brasil, nós temos 21 anos atuando aqui no Brasil, fazemos parte de uma rede global de institutos com os mesmos objetivos de disseminar o Lean, ajudar as empresas a aplicar na prática, né? Temos na nossa rede, temos orgulho de ter os gurus que lançaram o Lean, né? E descobriram a partir de conceitos desenvolvidos na Toyota há várias décadas atrás, né? E esse conceito que se tornou um padrão de excelência de gestão em vários setores, ele foi disseminado no mundo inteiro, né? E tem chegado à construção, né? A construção, ele tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos. Aí nós vamos ter oportunidade aqui de ouvir bons casos, né, e bons exemplos de algumas empresas pioneiras que vêm aplicando aqui no Brasil e tendo já excelentes resultados em
em redução de prazos, em aumento de produtividade e tudo mais. Tá? Esperamos, então, que isso tudo traga boas ideias para todos que desejam e que já aplicam aí o Lean nas suas empresas, né? Vamos começar, então, o nosso papo com o Thomas, né? Thomas, na HTB, vocês já aplicam o Lean há um bom tempo, né? Com uma amplitude bastante grande, né? Teve um início, inclusive, desde um movimento estratégico, né? Então, a gente poderia começar o nosso papo, pediria a você, Thomas, que compartilhasse um pouco dessa história da HTB, né? E como ele tem chegado aí a todas as obras e como tem sido essa evolução. Perfeito, Pique. Muito obrigado aí de novo pela oportunidade. Para ilustrar um pouco do que eu queria apresentar para vocês, eu vou compartilhar minha tela. Espero que todos estejam vendo aí. Perfeito. A gente começa aqui falando de excelência, excelência em cada obra é o objetivo final. E esse histórico, né? Você pediu para a gente, rápidas palavras, relatar. Foi lá em meados de 2015 que a gente começou com um projeto, esse projeto estratégico da empresa, e eu me deparei com esse desafio, né? A HTB, ela é um grupo, na verdade, ela é constituída da construtora HTB, que é a mais conhecida, mas no sul do país, muito conhecido também é a TDS como empresa, que atua na região sul do país, a PW no Nordeste, aí tem a HTB Fit, que são de obras rápidas, né? Obras justamente de varejo, uma filial na Argentina. Existe uma variedade assim de atuações. Eu trouxe 3 fotos aqui para mostrar, por exemplo, segmento de edificações. Esse daqui é o Palácio Tangará, ali no Burle Marx. Tem obras industriais, por exemplo, aqui a gente pode ter siderurgia, tem indústria leve também, automotiva, papel e celulose. Outra foto da direita é de uma termoelétrica. Então, me deparei com esse desafio de como constituir um sistema, algo que atendesse a uma diversidade tão grande de obras complexas, obras que são feitas sob encomenda, cada uma é única, não tem uma repetitividade, eu tenho que fazer conforme a região do país também, com as diferentes construtoras que compõem o grupo. Então, esse era o grande desafio. Apesar de a gente já estar há 50 anos aqui no Brasil, era um novo desafio de conseguir ter uma melhoria em todo esse processo. E a gente foi, e esse mapa aqui mostra resumidamente o que foi nossa trajetória, lá na filosofia da empresa, lá no começo, repensando a visão da empresa, de ser uma empresa de engenharia e construção de excelência, como a gente poderia fazer isso? No nosso mapa estratégico, que está ali retratado na figura número 1, que trata as perspectivas do Balance Scorecard, financeira, clientes, processos, aprendizado, o desejo ali era aperfeiçoar a nossa gestão de operações, o núcleo dos objetivos estratégicos que estão ali retratados, e para isso nasceu um programa, na figura número 2, que foi o Programa de Excelência Operacional. A gente chamou de FEL, o Programa HTB de Excelência Operacional, cujo objetivo era o quê? Era fortalecer uma cultura orientada para a excelência, e o principal pilar dele era aprimorar o sistema de produção, para a gente ter uma mesma cara em toda aquela diversidade de obras, em todas as regiões diferentes do Brasil, onde a HTB atuasse, com qual a construtora ela estivesse atuando, ela desse uma mesma cara. E, claro, o objetivo final é otimizar custo, melhorar prazo, atender e fazer obras mais rápidas e com uma qualidade melhor. E na terceira imagem foi como a gente estruturou. O nosso objetivo central, o alvo de conseguir obter uma cultura de excelência, se dá com 2 pilares. Um deles, o suprimentos e logística, e o outro do sistema de produção. A estratégia de operação que está em cima é isso que, em rápidas palavras, tentei trazer para vocês e com os processos administrativos de apoio como base dessa gestão toda. E nessa 4ª e última imagem que eu vou mostrar para procurar responder essa pergunta do nosso histórico, o sistema de gestão da produção ele foi buscar justamente no Lean os pilares da estruturação da excelência, que são fluxo contínuo, ritmo constante, produção puxada e 0 defeitos. A partir do entendimento desses objetivos, ou desses pilares principais do Lean, é que foram escolhidas as diferentes ferramentas e metodologias que são aplicadas hoje nos projetos. E a gente pode fazer talvez uma analogia legal assim como uma caixa de ferramentas em que a gente tem uma série de opções de ferramental de coisas que auxiliam a gestão da obra e que são escolhidas de acordo com a necessidade de cada
contrato, de cada negócio diferente que a HTB faz, ela vai e usa o Lean da melhor forma para aquela necessidade do contrato. Isso que a gente procura aplicar em todos os nossos contratos, de forma bem resumida. Legal, Thomas. Muito obrigado. Só lembrar os nossos participantes, nós temos ali embaixo o Q&A, que é para perguntas, tá? Que na segunda parte eu vou fazer essas perguntas que vocês estão colocando aos debatedores. E nós temos o chat, onde vocês podem interagir, mandar mensagem para todos os que estão assistindo e tudo mais, tá? Já estamos aí com 111 participantes assistindo aqui o nosso webinar. Muito obrigado aí a participação de todos, né? Bom, a gente fala que o Lean, ele apoia os objetivos de negócio e ajuda as empresas a serem mais competitivas e superarem os desafios, né? Walter, vocês na Alphaville tiveram uma experiência recente aí de um desafio bastante grande numa obra, né? E com a aplicação do Lean tiveram bons resultados. O que você pode contar para a gente nesse caso? É isso aí mesmo, Flávio. A gente, né, a gente é uma empresa de loteamento, né? Os contratos são longos e o prazo nunca foi uma dor, né, para a gente. Só que a gente teve uma situação aí no ano passado, né, com um contrato específico de uma obra do estado do Ceará, em que o fornecedor principal ele teve que abandonar a obra e a gente se deparou com uma situação bastante complicada, mesmo substituindo esse fornecedor por um fornecedor aí que fosse capaz de concluir essa obra. Então, a gente percebeu que fazer 60% da obra em 6 meses, para o nosso negócio, é muita coisa, né? Então, a gente percebeu que precisava ter algo a mais, a gente precisava mudar a nossa metodologia. E aí foi a chance que a gente teve de trazer o Lean para a nossa empresa. Então, a gente aproveitou esse momento, a gente parou tudo, colocamos todos os nossos engenheiros numa formação Lean junto com o LIB, e a partir daí a gente traçou um plano de execução e conclusão dessa obra específica. Então, assim, o cenário ele era bastante desafiador, porque essa era uma obra que a gente estava construindo para um núcleo lá no Ceará, então a gente já tinha entregue 6 empreendimentos, então é uma praça de muito sucesso para a gente, e a gente não podia faltar com os clientes em atrasar o contrato deles. Além da multa envolvida, tudo, mas tem uma questão de marca que para nós é fundamental. Então, a gente traçou esse plano, fizemos uma formação, a gente estabeleceu vários checkpoints ao longo do processo do ano de 19 e a gente concluiu essa obra em dezembro de 19 dentro do contrato do cliente. Além disso, a gente conseguiu uma economia de R$600 mil na obra, que não estava nem previsto nessa reprogramação. Então, assim, a gente teve um caso realmente de muito sucesso e isso fez com que a gente expandisse essa metodologia para todas as nossas operações. Acho que é isso, Flávio, como um resumo assim de como a gente encarou esse desafio com a ajuda do Lean. Para a gente é sem volta. Legal, muito bom. Bons exemplos e como as empresas já vêm aplicando o Lean, né, ajudando elas a superarem aí as suas dificuldades, né? Já nós vamos conversar com esse novo cenário do Covid, né, que muitos chamam aí o novo normal, como que a gente usa então todo esse aprendizado, né, que já vinha de algumas aplicações do Lean para esse nosso período para frente, né? Jean, você no CTE e o CTE como um todo acompanha e interage com centenas de obras, né, no Brasil inteiro, né? Como que você tem visto o interesse pelo Lean? Que questões tem feito com que as empresas busquem cada vez mais isso? Como é que você está vendo aí a aplicação do Lean e o crescimento dela e para resolver que questões? Ok, Flávio, obrigado. Então, o que a gente percebe normalmente é que as empresas têm costumeiramente um problema específico em um contrato, em um projeto, né? O Walter apontou aí, por exemplo, um problema que ele teve em um empreendimento, que fazem com que as empresas busquem, né, talvez formas alternativas aí, de tentar obter algum ganho, uma antecipação de prazo, alguma coisa efetivamente que esteja tendo algum problema na empresa que faz com que ela busque alguma coisa diferente, né? Então, isso já era um processo normal. Imagino que as empresas acabem buscando muito o Lean nesse sentido. Mas o que acontece é que depois aí da crise, quando o mercado estava começando a retomar,
a gente percebeu aí uma movimentação das empresas de busca de algum diferencial competitivo, de busca de melhoria de processo, né, nessa retomada. Cheguei a receber construtora lá no CTE, falando, não, mas eu já tenho esse planejamento, eu já tenho uma forma de trabalho, mas eu quero algo mais, eu preciso de alguma coisa diferente, né? Então a gente percebia do empresário uma necessidade de ter outros caminhos, né? E isso motivou, inclusive, a gente está montando um evento no final do ano passado. Nós chegamos a convidar aí 40 empresas, entre construtoras, incorporadoras, tinha alguns fundos também, e a receptividade foi imensa, né? Inclusive, isso motivou a gente estar depois desenvolvendo aí um grupo, né, de empresas, que no fim a gente ia começar um trabalho aí de implantação do Lean em grupo, mas acabou sendo adiado para a questão do Covid, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas o fato é que houve uma movimentação aí importante. Eu acho que o Lean ele traz algumas questões importantes, por exemplo, e aí depende do setor. O setor aí de obras comerciais, aí o pessoal do fundo, normalmente, quando você acaba buscando antecipação de prazo, isso reflete diretamente na rentabilidade do negócio, né? Então, principalmente no setor aí voltado para produtos à renda, né? O Lean ele tem um foco importante aí nessa questão de antecipação de prazo, né? Então, isso para a área comercial, logística, shopping, isso é muito importante, tem um peso forte, né? Mas a gente verificou, por exemplo, o interesse das empresas de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que já tem uma cultura um pouquinho mais focada em industrialização, né? De escala, e aí eles verificaram um ganho, né? Se você conseguir uma pequena redução de custo, eliminando perdas, eliminando, né, desperdícios dentro da sua metodologia, esse pequeno ganho que você tem para uma unidade, em escala, dá um ganho excelente, né? Então, a gente percebeu um interesse forte desse tipo de setor, né? E outro, recente, nas próprias consultoras de real estate, na área imobiliária, né? Que quando você tinha um foco de redução de prazo, antecipação de prazo, já não era talvez o grande mote para a busca do Lean, né? Então, como o Walter comentou, às vezes eu tenho um empreendimento que, se eu antecipar prazo, não resolve, né? Eu tenho a questão de financiamento, eu tenho queda de produção, eu tenho repasse depois lá na frente, que não me interessa ter uma antecipação de prazo. Mas na questão de buscar estabilidade, confiabilidade no processo, nas programações, né? Ter uma certa estabilidade do processo de produção, fez com que essas empresas também tivessem interesse, tivessem buscando aí o Lean como ferramenta, né? Então, de uma certa forma, eu tenho diversos motivos para estar buscando a implantação do Lean, né? Só para resumir, é isso que a gente percebeu nesse recém-contato. O próprio CTE, que atende várias empresas, tanto como gerenciadora, como empresa prestadora de serviço em planejamento, identificou isso. Então, a gente tem revisado nossa metodologia de trabalho, temos trabalhado agora em parceria com o próprio LIB para desenvolver programas aí de implementação do Lean nos processos de planejamento, e a gente acredita que isso aí no futuro vai ser primordial para a gente ser mais competitivo. Legal. Veja, tivemos aqui um panorama diversificado, né, com vários exemplos. A gente sempre fala que o Lean é situacional, né? A gente sempre que uma empresa nos procura, eu quero aplicar o Lean, a gente sempre pergunta, que problema você quer resolver? Na verdade, a melhor pergunta é que problema você precisa resolver, né? Cada empresa tem o seu momento estratégico, tem o seu desafio competitivo, né? E o Lean serve exatamente para isso e pode ser aplicado em diferentes situações e diferentes setores, né? A gente também no Instituto atua com empresas de edificação, de infraestrutura, e está todo mundo vendo que os ganhos que isso pode trazer, né? Legal. Então, a gente já falou um pouco de um histórico, né, de várias empresas que vêm aplicando e um pouco esse movimento, então, um interesse cada vez maior. E todo mundo foi atingido por esse cometa aí no mundo inteiro, chamado Covid, né, que trouxe tantas mudanças, né, em todos os níveis, né, na sociedade, na família, nas empresas, na forma como a gente faz o trabalho, né, na economia vai trazer repercussões ainda sérias, né, está todo mundo, enfim, se preparando, né, para um mercado cada vez mais competitivo, com desafios maiores. Por outro lado, traz também muitos aprendizados, né? Todo mundo tem percebido que tem sido uma oportunidade e até uma necessidade de uma revisão total de processos, né? De simplificação, de uma aplicação mais intensa de digital,
Uma série de coisas têm sido revistas, né? Então, alguns chamam até isso do novo normal, né? A gente colocou até no nome aqui do nosso webinar de hoje, né? Então, vamos fazer uma outra rodada, analisando aí, gostaria de ver a opinião de vocês, né? Nesse novo normal, como que o Lean pode ajudar, né? Primeiro, lógico, a gente vai ter que fazer um pouco de futurologia, alguns parâmetros aí que esse novo normal vai trazer, né, em termos de nossas operações e tudo mais. E como que o Lean pode ajudar, então, nesses novos desafios? Vamos começar de novo pelo Thomas? Puder trazer um pouco aí sobre como que o Lean pode ser útil nesse novo normal. Sem dúvida, Pique. O Lean no novo normal, ele assim, até estou vendo aqui algumas colocações do chat ali, ele veio para ficar e vai ser realmente a nova tendência. A gente gosta muito de ouvir isso e ver o pessoal empolgado, porque também é o que a gente imagina. Eu li essa semana no site da CEO uma pesquisa que o IDC fez a pedido da Autodesk, com mais de 800 profissionais aí por 12 países, Ásia, América, Europa, inclusive o Brasil, e falou que a transformação digital realmente é uma prioridade para mais de 72% das grandes empresas, das construtoras, das empresas de construção civil, segundo estudo. Bom, isso também até já era o que a gente esperava, né? Todo mundo focado em digital, de realmente conseguir trazer melhorias, estar numa nova era, tudo mais, poder melhorar via também essa digitalização. Só que esse estudo ele mostrou que hoje a gente tem, em geral no mundo, 58% dessas empresas entrevistadas ainda estão no estágio inicial dessa revolução digital e 28% talvez no meio. Então, o que isso mostra? Isso mostra que a gente tem um caminho vasto, a gente tem muita coisa realmente para fazer. E nisso a gente está falando desde projetos, desde ter realmente tudo digitalizado, com projeto integrado, compatibilizado com modelagem, com BIM, até chegar lá na ponta, né, onde realmente a obra acontece e onde a gente precisa fazer a diferença, né? Não adianta ter o Lean simplesmente aplicado como um vertente aí no planejamento. A gente precisa fazer com que o Lean chegue até realmente as frentes de serviço. Isso é muito importante. E na HTB, nesses anos, foi interessante de se visualizar que foi um movimento que partiu muito, inclusive até da alta direção da empresa, algo que veio estruturado da gente avaliar, fazer um diagnóstico, porque muitas vezes você pode ter um problema, uma dor na empresa, e você nem se dá conta tanto daquilo. Então, a gente começou com um projeto mais corporativo, no FEL, que eu expliquei para vocês, e que foi feito um diagnóstico inicialmente para se avaliar onde poderia ser melhor aplicado. E depois a gente foi para as obras. Muitas vezes acontece o contrário, né? A gente pega a experiência de uma obra e tenta replicar. E a gente procurou fazer essa avaliação até para ver nos diferentes segmentos como que a gente poderia trazer o que fosse mais valor realmente para a obra. Também no chat, depois vai ter perguntas aqui falando de valor para o cliente. Isso é talvez a coisa mais fundamental do Lean. O que realmente a gente consegue ter de valor, se aquela tarefa agrega valor, se aquilo que eu estou fazendo agrega valor ou não. Eu queria novamente compartilhar aqui, e não vou fazer muitos slides, na verdade é um slide só. A gente tem aqui a nossa inovação aplicada em todos os projetos, e eu fiz esse slide aqui tentando juntar o Lean e Digital, que justamente foi essa provocação que o Flávio fez, né? Então ele mostra nesse miolo os 7 desperdícios clássicos, que é o que a gente busca com Lean. A gente busca o quê? Eliminar esses desperdícios, que fossem 100% eliminados, mas ao mínimo reduzidos ao seu mínimo, e com isso a gente consegue aumentar a eficiência da empresa. Eu trouxe 3 exemplos só para mostrar como a gente faz isso, para reduzir a espera, que é um dos desperdícios clássicos do Lean, né, que acontece muito em obras, seja espera de mão de obra, seja espera de equipamento, seja qualquer tipo de espera. A gente pratica bastante no nosso planejamento de médio prazo a gestão de restrições. E aqui é um exemplo de como ele começa com um brainstorming em que se levanta para horizontes de 15, 30, 45 até 90 dias, as diferentes disciplinas com fichas, e aqui tem exemplo de fichas de cores diferentes, quais são as restrições, o que me impede de iniciar de forma adequada, com todos os recursos, com a informação necessária, as minhas atividades em campo. Ou seja,
O meu médio prazo alimenta o curto prazo e ele faz com que eu tenha menos interrupção, que eu consiga manter um fluxo contínuo das atividades, que eu consiga programar o meu recurso de modo a nivelá-lo e eu ter o mesmo ritmo de produção. Então, tudo isso está ligado com o que eu falei anteriormente, com a filosofia Lean, e para conseguir fazer isso, a gente pensa nesse médio prazo para tentar limpar aí de qualquer problema que eu consiga já visualizar, e não se diz que 100% dos problemas vão estar resolvidos, mas a gente pavimenta muito melhor o caminho para abrir o curto prazo. E aí, onde está o digital nessa minha conversa toda? O digital ele vem logo a seguir, porque essas fichas, depois desse brainstorming inicial, em que elas podem ser criadas via post-it, dá para fazer em Excel, sabe? A gente deixa realmente uma abertura bem grande para como a equipe de obra se sentir mais confortável, e depois isso pode entrar, pode migrar ali para o Office 365, para um Planner, por exemplo, em que a equipe inteira faz a gestão dessas restrições de forma integrada, de forma automatizada, com todas as nuances que tem aí o digital, que traz para a gente essas novas ferramentas. Em processos desnecessários, por exemplo, a gente aprendeu não faz tanto tempo que um processo de plotar projetos, distribuir projetos em campo para o pessoal de produção, para os empreiteiros e tudo mais disponibilizar, era uma coisa que era tão enraizada, hein, Flávio? Fala aí, Pique, quanto tempo, acho que anos, décadas que a gente faz isso, plota o campo, manda para lá, e a gente percebeu que é um processo desnecessário. Por quê? Porque é possível disponibilizar aqui, via tags, a gente coloca os QR Codes justamente nas diferentes frentes de serviço, e aqui é a foto de um mestre nosso, numa obra que a gente está fazendo na Faria Lima, em que a gente usa aqui até de uma startup, uma empresa que está crescendo bastante aí no mercado, está oferecendo essa solução, uma solução de visualizar diretamente, seja no smartphone, no tablet, de qualquer dispositivo móvel, os projetos da obra. E com isso a gente faz toda uma etapa de enviar, plotar, voltar, conferir, lista de distribuição, todo esse processamento seja desnecessário, e a gente ganhe tempo precioso do nosso arquiteto para olhar o quê? Para olhar a compatibilização, para olhar o projeto, para melhorar a qualidade da informação para o campo. E um último que eu mostro aqui em relação aos defeitos é o mapeamento de defeitos no campo. Quanto mais a gente aprender com os defeitos e não deixar com que eles se repitam, isso é aprendizagem, essa aprendizagem organizacional. Como que a gente tem feito, como a gente tem cercado isso? A gente criou um aplicativo da HTB que permite registrar em campo todos aqueles defeitos que eventualmente acontecem, e ao final de cada período, que a gente faz o mês calendário, ele automaticamente já gera um gráfico de Pareto para fazer essa análise de causa-raiz. Ou seja, a gente avalia aqueles que mais aconteceram, os mais frequentes, e toma ações para que eles não voltem a acontecer, tanto naquela como em outras obras, na medida que essa informação de boas práticas ela é compartilhada entre as diferentes obras. Procurei, de uma forma resumida, mostrar como uma filosofia, como todo esse conhecimento de Lean aliado ao digital, faz com que a gente possa, num novo normal, sair na frente, estar mais preparado para enfrentar novas situações e poder fazer com que a empresa, ou quem estiver à frente de cada um dos negócios, esteja com as ferramentas adequadas de gestão e possa tomar as decisões e ser ágil, e com isso manter os prazos, conseguir diminuir desperdícios, diminuir custos e trazer todos os benefícios que o Lean traz para a nossa empresa e para todos que o aplicam. Muito bom, Thomas. Boas ideias aí, boas perspectivas, né? Todo mundo fala que com essa home office forçado, né? O digital precisou acelerar, né? Na própria construção, o BIM vai estar acelerando, né? Então, os bons exemplos. E você tocou aí no coração do Lean, né? Que é tanto agregar valor para o cliente, né? Que o Walter também tinha destacado, quanto eliminar desperdícios, né? E esse novo normal, ninguém sabe exatamente como vai ser, mas com certeza a gente sabe que vai ser mais difícil. Isso ninguém tem dúvida, né? Cada vez as empresas têm que ser mais produtivas e tudo mais, né? E, Walter, vocês que já têm colecionado vários aprendizados com o Lean de redução de custos, de melhor produtividade, como que você vê o papel de tudo isso que o Lean pode trazer nesse cenário mais competitivo que com certeza vai vir aí, nesse novo normal? A racionalização ficou muito mais evidente, né, nesse momento que a gente está passando, né? Todos os setores
não falo só da construção, eles estão fazendo uma reflexão gigante de como racionalizar, de também entender a cabeça do cliente. E eu acho que, na mesma linha que o Thomas explicou, a gente também teve a sorte de, há 2 anos, começar já um processo de digitalização, sabe? Então, a gente trouxe algumas ferramentas que nos ajudaram muito, né, que foram implantadas de fato no começo de 2019, mas que ajudam muito a rotina das operações, principalmente das obras, né? Então, a gente consegue fazer os apontamentos todos através do celular, a gente tem toda a compatibilização de projeto numa plataforma também acessível pelos projetistas, com visualização Lean, e também, além disso, a gente usa uma ferramenta de voo de drone para os acompanhamentos principais e algumas medições também. Então, assim, a metodologia Lean que veio no ano passado, né, muito forte, junto com esse processo que o Thomas descreveu super bem e que a gente também teve a sorte de começar e implantar direitinho, faz a gente estar preparado para essa nova etapa, tá? A gente acredita que esses ciclos muito longos, né, do nosso mercado, principalmente do mercado imobiliário, eles podem ser reduzidos, tá? E a gente precisa estar preparado para isso. Como o Jean falou, os investidores, a gente encurtando o nosso ciclo, a gente aumenta a tira e a gente pode entregar mais resultado. Além disso, a gente tem um desdobramento de encurtar o ciclo no indireto que é brutal. Pelo menos o nosso negócio é uma redução, assim, estamos falando de 1 milhão, 800 mil, quando a gente deixa de fazer uma obra em 24, 18 meses para 12 meses. Então, assim, o que eu queria deixar aqui como a racionalização, que é o que as empresas estão aí refletindo muito forte, ela só empodera a metodologia Lean daqui para frente. E a gente, por ter essa situação aí no ano passado e forçar a gente a entrar, agora não tem mais volta, né? A gente aproveitou aquele momento no ano passado e formou todo o time de engenharia de obra, né? Não foi só o pessoal da obra do Ceará, né? Que é o caso que eu expliquei, mas foi todo o time, e a gente agora consegue ter isso espalhado por todas as nossas obras no Brasil. Eu acredito bastante que a redução do ciclo é um ponto importante daqui para frente. Flávio. Legal. Acho que o Walter também trouxe aí essa questão, né, da velocidade de adaptação, né? Com o Covid está todo mundo tendo que resolver de um dia para o outro, né? Você está lá na terça-feira e de repente a quarta-feira vira feriado, você tem que se adaptar, né? Tá tendo mudou completamente a condicionante do negócio, tem que se adaptar, né? Então essa velocidade de reação, até, enfim, órgãos públicos, STF, está todo mundo se adaptando rapidamente, né? Isso com certeza vai trazer um aprendizado, né? Tudo vai rodar numa velocidade maior, né? Então isso que o Walter falou, a gente usar o Lean para acelerar os ciclos de negócio também vai ser um fator determinante aí competitivo, né? Bom, para a gente fechar a rodada aqui nessa pergunta, Jean, se a gente pensar aí no médio prazo, né? Porque o Covid também não vai ser só para o semestre que vem, nem para o ano que vem, possivelmente vai trazer um novo cenário, né? Como que você vê os impactos disso no setor e como que o Lean pode tornar as empresas mais competitivas nesse novo cenário? Flávio, então, eu, assim, puxando o gancho do Thomas, eu acho que o Lean, como filosofia, vou dar 2 pontos aqui. Primeiro, como filosofia, né? Filosofia de você buscar redução de desperdício, isso é latente no dia a dia. Mas só quem vivenciou isso, né, uma experiência, consegue efetivamente dar esse valor. Então, aqui temos duas empresas que vivenciaram isso na prática, né? Essa redução de custo, enxergar onde que é o ponto que você reduz o desperdício, né? Então, acho que essa vivência é importante. E a gente está num momento agora totalmente propício para isso, né? E que vai se refletir lá na frente. Por exemplo, a gente está fazendo agora reunião, tudo digital, né? Via call. E daqui a alguns anos você vai chegar e vai comentar com algum colega que você fazia reunião no Rio de Janeiro, presencial, pegava o avião, ia para o Rio de Janeiro, fazia uma reunião de meia hora e voltava para São Paulo, perdia o dia inteiro, uma manhã, uma tarde, né? Mas isso era normal, isso era uma coisa que, poxa, eu não vou falar para o cliente, vai ficar constrangido, né? De você colocar, mas isso é uma inovação.
E como todo mundo foi forçado a entrar, né, nesse ambiente, percebeu-se que isso é natural, normal. Ou seja, quando a gente retornar, vai ser estranho agora você falar, não, eu preciso ir lá para a reunião. Não, como assim? Você não vai fazer um call e resolver isso de uma forma mais rápida? Então, você vivencia essa perda, ou seja, você combater a perda, o desperdício que o Thomas colocou aí, né? Um dos itens é o transporte, né? Que não agrega valor nenhum, né? Então, assim, essas experiências, elas estão mais propícias agora, as pessoas conseguem enxergar, né? Então, acho que a filosofia vai ficar mais clara com essa crise que a gente passou, né? E outra questão que eu acho que é importante é a própria ferramenta, o Lean como ferramenta. Então, nós estamos vivendo num ambiente hoje que vai gerar uma instabilidade muito grande, né? E como você citou, Flávio, a agilidade de você tomar uma decisão. E é exatamente isso que o Lean prega, né? Então, diferente do modelo tradicional, onde você faz um planejamento e você não imagina que isso vai alterar ao longo do tempo, e isso acontece, né? Tem alteração e você está despreparado, o Lean não, o Lean busca estabilidade, mas ele já identifica que vai haver uma variação. E o que ele cria? Ele cria ferramentas para que você tome uma ação rápida, você haja rápido para resolver essa instabilidade. Então, também a própria filosofia do Lean, ela já define ferramentas onde você vai buscar uma agilidade na tomada de decisão, né? Então, ele já traz também uma diretriz importante. Por exemplo, equipes autônomas, né? Cada vez mais você ter a resolução do problema no local. Então, você tem que preparar melhor a sua equipe. Então, esse ambiente vai trazer uma necessidade, você não pode ficar fiscalizando ali em cima, diminuir a questão de centralização. Então, isso está totalmente aderente com a questão de inovação e com a questão agora de buscar a racionalização de processo, né? Então, essas equipes vão ser mais autônomas e isso está totalmente alinhado aí com a filosofia do Lean. Então, eu acho que a médio prazo nós vamos ter já vivenciado uma série de condições que vai fazer com que as pessoas enxerguem que o Lean, opa, mas isso funciona mesmo, né? Antes eu tinha uma certa restrição para implantar alguma coisa, mas você vivenciou e isso vai ficar mais natural você enxergar que essa filosofia ela realmente é propícia, né, para a retomada agora e para a nova condição que a gente vai ter de setor, né? Muito bom. O Jean tocou aí numa questão que está no coração do Lean, né? Quer dizer, o Lean tem ferramentas sensacionais para eliminar o desperdício, é o planejamento em fluxo, é o trabalho padronizado, e tudo, é a gestão visual, mas tudo isso tem um grande objetivo que é expor os problemas e ter método para que as pessoas rapidamente resolvam o problema na base, né? Essa que é a força do Lean, né? E isso com certeza vai ser fundamental para reações mais rápidas, para adaptação mais rápida, né? Para uma flexibilidade maior, nesse cenário de incertezas e de mudanças que possivelmente vai ser também parte desse novo normal, né? Bom, vamos já fazer a transição aqui. Eu tenho a minha última pergunta como moderador, que também coincidiu já com a pergunta que está aqui nas questões, então já vou começar a puxar as questões aqui do Q&A, né? Temos aqui, por exemplo, a pergunta Gabriele Gritten, né? Tá assim: o Lean oferece métodos para gerenciar fornecedores críticos? Isso é uma coisa relacionada ao fornecedor. Ou é aplicável somente na gestão da obra? Então, pego essa última parte da pergunta, né? O Lean aplicado somente na obra? Né? Algumas pessoas veem muito o Lean na obra e dá muitos resultados, né? A gente trouxe aqui vários exemplos, mas a gente no Instituto, por exemplo, que atua em todos os setores e também na construção, a gente sabe que o Lean é uma filosofia gerencial que se aplica na empresa inteira, né? Então, eu gostaria que a gente dê mais uma rodada aí rápida com cada um de vocês, né? Como é que vocês veem a aplicação do Lean? Apoiando as necessidades do negócio, né? O que está mudando no cenário do negócio e como que o Lean na empresa toda, não só na obra, pode trazer aí benefícios em outros setores, planejamento, projeto, e inclusive relação com fornecedores, que também faz parte da pergunta aqui de Gabriele Gritten. Vamos começar pelo Walter, se você puder comentar. Vamos lá, então. Bom, falando um pouquinho do negócio, né, no caso da Alphaville Urbanismo, o que está acontecendo nessa experiência que todo mundo está passando é que as pessoas estão ficando com vontade de morar um pouco melhor, tá? Então, isso reflete diretamente no nosso negócio. Então, a gente já até divulgou isso no começo do ano e agora ficou mais evidente ainda, mais reforçada a nossa tese
de entregar casas, tá? Então, a gente está preparando uma plataforma de casas para a gente poder completar o ciclo do cliente, fazer, né, dar a oportunidade dele morar no nosso empreendimento através de um serviço da nossa empresa, não entregar somente o lote. Então, esse complemento no nosso negócio, ele vai exigir muito dessa metodologia Lean, né? A gente está com estudos desde o ano passado, né? O consumidor está mudando muito e é um consumidor, depois dessa crise, é um cara que quer uma solução num prazo recorde, vamos dizer assim. Então, a gente acredita que criando essa plataforma, entregando um produto de marca, com design, e num prazo de 5, 6 meses, a gente acredita que a gente vai conseguir assim, um bom resultado e um complemento bem importante no nosso negócio. E o Lean vai entrar nesse processo, sem dúvida, né? A gente tem como requisito a industrialização máxima, construção modular. Então, a gente acredita que essa etapa de engenharia, a etapa pré-construção, ela vai ser fundamental para a gente atingir o nosso objetivo nesse novo formato de negócio nosso, tá? Então, a gente vem percebendo, a gente vem estudando o que está acontecendo com as pessoas. A gente tem vários empreendimentos que são um pouco deslocados dos centros no Brasil inteiro, que até certo momento não era todo mundo que imaginava morar a 40 minutos do centro com aquele trânsito. Hoje essas pessoas já estão mudando completamente. Elas já estão admitindo que vão poder trabalhar uma parte da semana na casa deles e vão sim morar com mais qualidade nos empreendimentos que a gente faz. Então, essa é um pouco a revolução que a gente está preparando para poder lançar muito em breve, tá? E eu acredito que o Lean, né, de novo, ele vai entrar não só, né, já está na obra, mas ele vai ter que entrar nas fases aí pré-execução, principalmente na fase de projeto e também dos fornecedores. A gente vai ter que criar uma rede bastante ágil para poder atender o que a gente quer como nosso negócio. Tá? Legal. Thomas, se você puder comentar também essa pergunta sobre o Lean na empresa toda e as mudanças do negócio que vão exigir mais agilidade no projeto, no planejamento e não só na obra. Sim, eu vi, inclusive, alguma das perguntas depois que virão aí a seguir, vai falar sobre quais são as vantagens de usar. Eu acho que a partir do momento que a empresa entende o que é o Lean, essa filosofia, ela vai ver vantagens em todas as áreas. Reduzir variabilidade dos processos, né? O que realmente acontece não só em campo, como em todas as etapas desse negócio, desde o nascimento, quando a gente está falando, por exemplo, de projetos. Para mim, na minha opinião, o Lean e o BIM é um casamento perfeito. Consegue aliar a vantagem de desenvolver digitalmente os projetos de forma integrada, compatibilizada, você evita retrabalho lá na obra, evita espera, perda de informação. Todo o processo ele já nasce correto, ele já nasce com a informação. Então, desde a fase inicial, tanto no projeto, no planejamento, que prevê tudo que vai ser feito no campo, se a gente for falar em suprimentos e logística, naquela imagem que eu mostrei quando eu respondi a primeira pergunta, o pilar da esquerda do nosso modelo de excelência operacional é justamente suprimentos e logística. Porque sem trabalhar também toda a cadeia e os fornecedores, nada acontece. A gente realmente não consegue sozinhos trabalhar isso. Como que foram nas montadoras? Eles foram lá e desenvolveram todas as empresas de peças, né? Toda a cadeia deles está desenvolvida. É claro que é um mundo diferente, na construção civil a gente tem ciência disso, até por estar em cada empreendimento diferente, em regiões, tendo que continuamente desenvolver os parceiros, mas como a gente consegue visualizar e ter um domínio maior desse processo, e justamente para a tomada de decisões, o Flávio também falou, da transparência, da gestão à vista, rapidez para tomar as ações, diminuindo o lote, a gente consegue sim trabalhar com essas outras empresas de uma forma conjunta. Tem um exemplo que eu queria só citar, que a gente fez um trabalho de estudo de ciclo com a empreiteira que estava fazendo estrutura na consultora Tedesco, lá no sul do país, na obra do Moinhos de Vento, em Porto Alegre,
E foi até um caso que a gente registrou na revista do Sindusconde lá, uma reportagem, mostrou que foram ganhos mais de 30 dias no prazo de obra de estrutura, e isso só foi possível com o quê? Com esse trabalho conjunto que a gente fez com o fornecedor, com o fornecedor de mão de obra, com todo mundo que estava trabalhando de uma forma conjunta. É preciso realmente colocar todos na mesa, como foi comentado também lá no chat, respeito a todos, respeito aos funcionários, ouvir a base, ouvir que eles têm, muitas vezes, eles têm a solução pronta, a gente precisa parar e realmente ouvi-los. E como último exemplo, muito mais talvez aí o Walter, nessa parte de vendas, a gente não faz um business B2C, né? A gente não vende, incorpora produtos assim, mas na parte de vendas, a identificação do valor, né? Para quem é da área comercial, saber visualizar valor, fazer análise desse fluxo de valor, saber quais são as reais necessidades, precisa estar no sangue. É uma coisa que leva tempo até as pessoas entenderem e trabalharem, mas na medida em que a organização toda vive isso, não é quanto que a gente precisa fazer, é o como a gente pensa, como a gente age. Na medida que isso faz parte do nosso DNA, da nossa forma de agir, de como a gente trabalha em todas as áreas, isso passa a ser uma consequência natural e em todas as áreas eu vejo aplicação. Não vou me estender mais, Flávio. Eu vou a bola para você, mas é apaixonante esse tema, né? Esse tema é amplo, né? Jean, como você vê isso? As mudanças no negócio, né, principalmente nos mercados aí que vocês acompanham, e como que isso pode impactar a necessidade de mudar os processos na empresa toda e como que o Lean pode ajudar? Acho que ela comentou, inclusive, da questão do envolvimento de fornecedores, né? Então, tem a questão da empresa e tem o mercado como um todo. E, assim, na verdade, comentou-se que não é só nas obras. Na verdade, só é possível nas obras se a gente envolver a cadeia, né? Então, não dá para imaginar você diminuir espera, diminuir estoque, diminuir transporte sem ter o fornecedor crítico, como a Tela comentou, né? Como parceiro seu. Não é só o empreiteiro que está lá como terceirizado, que vai obedecer a uma diretriz da empresa na obra, que eu acho que eu entendi que é isso, né, que a gente fala de implantar na obra. Mas não dá para eu ter um projetista que não está alinhado com esse raciocínio mais ágil, de alteração rápida e de diminuir desperdício, tempo ou itens que não agreguem valor para o cliente. Então, essa cadeia toda ela tem que estar alinhada, senão a gente não consegue os benefícios. Senão eu vou ter pequenas melhorias, pequenas vantagens na obra que aí não se reverte em grandes diferenciais para a empresa como um todo, né? É claro que eu também acho que quando você fala que tem que implantar na empresa como um todo, né? Quando o Thomas mostra aquele gráfico lá dele, aquela figura de toda a empresa, de uma HTB, dá um certo medo. A gente sabe que alguma empresa menor fala, eu não tenho essa infraestrutura para implantar, como é que eu vou fazer isso? Então a gente sabe que tem que ser aos poucos. É claro que ela tem que começar de algum jeito, ou seja, com um problema que eu quero resolver, uma mudança, com uma melhoria, para você vivenciar isso e estendendo para os demais fornecedores e para as demais áreas da empresa. Como a gente trabalha com obra, gerenciamento, planejamento, naturalmente a gente enxerga primeiramente a obra. Mas é uma questão de implantar a filosofia, a vivência. E aí, naturalmente, a gente leva para as outras áreas e vai trazer o fornecedor, porque ele vai ver o benefício e vai querer ter vantagem também. Ele também quer ganhar dinheiro, ele também quer entregar mais rápido, ele também quer ter variabilidade. A gente sabe que tem construtora que gera indefinição na obra, não tem estabilidade, o empreiteiro tem que mobilizar, desmobilizar, ele tem que movimentar a equipe dele, e ele acaba perdendo competitividade ou dinheiro exatamente pela falta de estabilidade. Então, ele trabalhar numa empresa que tem Lean é muito melhor para ele, e ele só consegue verificar isso quando vivencia, né? Então, com certeza é a cadeia mesmo, né? E para chegar na cadeia tem que começar aos poucos com cada empresa, com experiências e com implantações passo a passo, né? Isso que a gente tem defendido com as nossas empresas. Perfeito. Quer dizer, a gente no estudo também, até atual. Opa, Walter, quer complementar? Até só uma experiência em relação aos fornecedores, né, de obra, como eu falei no caso do ano passado, a gente colocou eles numa sala de aula e mostramos para ele a metodologia de uma forma extremamente lúdica, né, com a ajuda do Lib. Então, quando a gente falou, o Lean,
não sei, acho que isso não funciona para a gente, então vamos para a sala de aula, vamos mostrar para vocês o que é o Lean, qual os ganhos que a gente pode ter. A hora que ele enxergou que, né, de uma forma lúdica, é muito fácil a gente entender a metodologia. E depois, na prática, na reconstrução do planejamento, que ele percebeu que ele ia ganhar dinheiro, né? Poxa, eu estava prevendo aqui 4 equipes, eu posso fazer com 3, então eu vou ganhar dinheiro. Então, assim, isso foi na veia, e aí todo mundo entra de cabeça. Então, isso foi um negócio bem legal para a gente. A experiência nossa, principalmente com o envolvimento dos fornecedores, equipe de obra, lógico, mas a equipe de fornecedores que toca, né, as nossas obras, poxa, foi fundamental para o sucesso do ano passado. Legal, muito bom. Várias perguntas aqui estão falando do obstáculo, né? Então, por exemplo, o Denis Salazar, qual tem sido o principal obstáculo, né, para a implementação do Lean, né? E ele manda um abraço da Colômbia, então estamos com audiência internacional, né? O Greco também coloca aqui uma questão e finaliza como superar as barreiras, né? Então, falando também das barreiras que são encontradas, né? E temos aqui várias outras perguntas sobre essa questão das dificuldades, né? Quais as dificuldades também, ó, do Leandro Giviger, quais as maiores dificuldades na aplicação do Lean, né? Então, da experiência de vocês, podemos começar pelo Walter também, que foi o último, né? Quais as principais dificuldades que vocês viram durante essa implantação do Lean? Então, Flávio, toda mudança causa uma certa restrição, né, na equipe, na cultura. Isso é super compreensível. Então, a gente tem que, assim, gastar tempo em mostrar os benefícios, mas o importante é que essa mudança realmente tem que vir de cima para baixo, tá? Então, o envolvimento da alta direção da empresa é fundamental para a implantação de um sistema que já é comprovadamente dá resultado, e esse apoio da alta direção é fundamental. A gente vai ter uma boa parcela da equipe que vai acatar e vai entender, né? A gente envolve, eles são envolvidos nesse processo, mas a gente vai ter também a parcela das pessoas que não aceitam a mudança, porque a implantação do Lean, ela muda a rotina da obra, né? É o desdobramento de meta, a volta, né, de como a gente enxerga os resultados, ela muda. Então, quando você vai conversar com aquele mestre de 40 anos de experiência, 45 anos, a gente tem mais dificuldade. Às vezes, um certo engenheiro, mas é com muita conversa que a gente consegue fazer isso. Eu até fui pesquisar, eu marquei uma reunião com a Deisa da Andrade Gutierrez, que também é uma pessoa que tem muita experiência nessas implantações. Eu queria entender com ela como é que foi isso, como que vocês mantiveram, né, essa energia para manter essa metodologia que é tão importante. Então, ela me disse o seguinte, que a primeira coisa, realmente é top-down, a alta direção tem que estar envolvida e exigindo essa metodologia que já é comprovada que dá resultado. Um segundo ponto é você, né, as empresas terem pessoas que são imparciais, vamos dizer assim, a equipe de gestão daquela obra, para ela poder ajudar. Olha, não, aqui a gente tem que cumprir esse processo, porque isso faz parte do ganho que a gente vai ter ali na frente, porque se a gente também deixa a obra muito solta, sem uma visão aí corporativa do que, né, do processo Lean como um todo, essa metodologia pode se enfraquecer, tá? Mas é normal, as pessoas elas têm uma certa restrição à mudança, mas é com muita conversa e muito apoio da alta direção que faz isso andar. Acho que o Walter já endereçou aí as questões fundamentais, né, da cultura e da direção. Eu passo a bola para o Thomas, se ele quiser complementar essa parte das dificuldades, mas já junto com uma outra questão do Carlos Janúncio, né, que ele fala o seguinte, como que com o Lean flui uma conversa, estou interpretando um pouco, né? Flui a conversa entre diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e operários, ou seja, ligando com essa questão da cultura, né, que o Walter apontou, que é uma das principais dificuldades, como que isso flui em toda a empresa, desde o presidente até a mão de obra que está lá na hora, agregando valor para o cliente. Como é que vocês têm trabalhado isso e como que isso flui no Lean? Legal, essa pergunta é muito boa. Só complementar ainda, além desse apoio, que a gente tem esse apoio da alta administração, nosso presidente e vice-presidente são fãs incondicionais realmente do Lean, e isso ajuda muito, mas
talvez a maior dificuldade é que a nossa cultura brasileira, você falou do gestão à vista, né? Gestão à vista muitas vezes incomoda, porque ela expõe os problemas. Só que é preciso entender que os problemas estão lá para serem resolvidos, sanados, para que eles não voltem a acontecer. Então, muito disso ainda, muita dificuldade é de exposição, de mostrar que realmente onde tem problemas, o que deve se fazer. Então, eu acredito que uma parte assim ainda é o aculturamento, né, de conversar, colocar com as pessoas. Para a questão dessa estratificação de informação, a gente trabalha muito o desdobramento de metas, ou seja, a gente tem diferentes níveis de informação para os diferentes níveis de atividade. Existe, vou citar um exemplo nosso, o quadro de controle da produção, é um quadro que vai lá na frente de serviço e mostra o que se faz durante a semana, qual que é a meta, se atinge o PPC, o que foi feito, o que não foi feito. Isso é a informação básica para o pessoal que está lá na frente de serviço. Depois, existe um quadro de controle mais geral, que é da pessoa que controla toda a frente de serviço, e que vai ter ali o médio prazo, a gestão de restrição, que eu mostrei nos primeiros slides. A gente vai justamente estratificando essa informação até chegar nos indicadores, que são os KPIs lá, os mais importantes, assim, que somam tudo isso e que vão chegar até o nível até os diretores, né, até a alta direção da empresa. Então, existe uma estratificação e a linguagem também ela é muito diferente. Agora, o que eu ressalto, assim, os grandes ganhos do Lean, ou dos trabalhos mais recompensadores que a gente faz, que você citou ali também, Andrade também fez isso bastante e continua fazendo, são as oficinas de produtividade no campo. Acho que estar ali e resolver como executar a atividade, ouvir o operário realmente, fazer com que ele forneça soluções e se engajem, isso dissemina bastante a cultura, porque eles veem a utilidade, eles veem que a ideia deles muitas vezes já implementada no canteiro, no site, e isso dá força ao movimento todo. Então, só complementando o que o Walter falou, top-down é importante, mas bottom-up também é muito importante no Lean. Muito bom. E eu traria uma questão aqui para o Jean. Também, se quiser comentar sobre as dificuldades, Jean, mas já vou trazer aqui a questão, possivelmente a última que a gente vai conseguir fazer para terminar pontualmente às 6 horas, do Ricardo Glauchi. Como vocês veem a aplicação em empresas de pequeno porte, mas eu não restringiria só essa primeira parte da pergunta dele, mas a segunda parte até que também é mais geral ainda. Como acontece a relação entre impacto de custo, tempo de aprendizado e resultados? Por onde começar? Né? Então, por onde começar e apropriando todos esses resultados, que também tinha numa outra pergunta, seja para empresa de pequeno, ampliaria para médio, grande porte. Como é que você acha, Jean? Tá bom. Bom, Ricardo, é o seguinte, eu enxergo que tanto as pequenas empresas como as grandes, elas têm, como o próprio Thomas e o Walter colocaram, uma dificuldade de fazer alterações, de fazer mudanças, né? Toda alteração brusca de processos, ela gera uma certa dificuldade. Acho que esse é o principal problema que a gente tem na implantação do Lean, né? E algumas empresas mais estruturadas, como a HTV, por exemplo, conseguiu criar todo um programa, eles formaram multiplicadores, eles conseguiram segurar a onda com uma equipe dedicada aí à excelência operacional, né? Então, isso é muito importante. Mas eu concordo, as pequenas empresas não têm essa estrutura toda para conseguir segurar e fazer uma alteração de cultura, né? Agora, um dos pontos que eu acho que é o mais difícil no início do processo é porque as empresas não têm a cultura de fazer medidas, né? De medir aí a produtividade, medir os processos para conseguir enxergar os desperdícios. Então, o que a gente tem defendido para as empresas começarem, né, é dar um primeiro passo na estabilização dos processos. Antes da gente começar a implantar ferramentas megalomaníacas digitais para melhorar o processo, ferramentas muito complexas, a gente precisa ter o básico. E o básico é começar com o primeiro passo de melhorar a sua estabilidade, buscar um fluxo contínuo, né? Estabelecer uma sistemática de resolver problemas todos os dias, né? A gente defende que tem que ter um início de um processo, né? É um passo de cada vez, não dá para implantar todas aquelas ferramentas que o Lean coloca de uma hora para outra. E nas pequenas empresas a gente entende que é isso, é um passo de cada vez. O primeiro passo é começar a fazer a medição do processo, enxergar onde que estão os desperdícios, para a gente evoluir depois
para ferramentas mais sofisticadas. Então, em empresas menores, eu entendo que tem um processo de aprendizado que vai demorar, uma dificuldade de você mudar a cultura uma dificuldade maior, né, para a mudança dessa cultura, porque inicialmente é preciso vivenciar um processo, e esse processo eu preciso enxergar onde que eu vou ter o benefício, né? E a partir do momento que você consegue enxergar onde que está a possibilidade de diminuir o desperdício, você está medindo o seu processo de produtividade. Você já tem um fluxo estável, né? Você tem uma obra mais cadenciada, que é o objetivo inicial do Lean, aí você consegue partir para ganhos excelentes, envolvendo fornecedores, Aí você pode colocar o quadro na obra, com os indicadores, porque todo mundo já tem o que estava medido antes, né? Já identificava onde que não era produtivo, eu coloco o quadro na obra, as pessoas percebem a evolução, né, da produtividade. Aí, ok, aí eles compram a ideia e a coisa anda, né? Então, aí, o início é o seguinte, a gente precisa organizar a casa, né, enxergar onde que são os nossos problemas, onde estão os desperdícios e tentar estabilizar o processo. Em cima disso, todas as outras ferramentas do Lean, elas vêm a reboque, né? Elas vêm puxadas, né? Já utilizando a metodologia Lean, né? Não vêm empurradas, elas vêm puxadas. Pessoal, o papo está tão bom que o tempo voa, né? Com certeza nós vamos ter outras oportunidades, né? Pudemos falar de várias questões fundamentais do Lean, né? A partir de agregar valor para o cliente, né? E uma mudança cultural na empresa toda, os resultados que pode trazer, o envolvimento, né? A gente no Institute tem vários recursos que podem ajudar as empresas que queiram iniciar essa jornada Lean ou que queiram aprofundar, caso já venham aplicando, né? Na semana que vem, nós vamos ter um workshop sobre planejamento Lean para garantir prazos de obras, né? Quem tiver interesse tem no nosso site, né? No segundo semestre, nós estamos começando um trabalho em grupo de empresas junto com o CTE, né? Um grupo de aplicação prática, né? De troca de experiências, de aplicação com resultados em obra, de formação de pessoas. Então, quem tiver interesse também, entre em contato conosco, né? Nós temos no Instituto feito uma série de webinars, né? Na semana que vem nós vamos ter no dia 26 um sobre Lean Digital, aí geral, não só para construção, para empresas de todos os setores, e também no dia 27 sobre liderança, ética e sustentabilidade, também um outro assunto de interesse geral. Com certeza vamos programar outros também específicos aqui para o nosso grupo da construção, né? Tivemos aqui mais de 130 pessoas, né, que nos acompanharam. Agradeço a todos e principalmente agradeço aos palestrantes e peço então que cada um dos palestrantes dê aí o seu recado final e a sua despedida aqui do nosso webinar. Vamos começar pelo Thomas? Obrigado, Flávio, pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer poder compartilhar. Estamos à disposição para as próximas discussões, outros webinars, para participar também do grupo de discussão, compartilhar a experiência, porque realmente eu vejo que a construção civil só vai ter o impulso, ganhar, quando o setor todo estiver mais unido e a gente conseguir trazer isso para todas as empresas, assim, realmente for um movimento do setor e não movimentos individuais. E deixo realmente essa semente aí desse impulso que a gente teve agora pelo Covid, mas essa revolução que está acontecendo, a digitalização, ela veio para ficar, então realmente a gente fazer uso disso vai ser muito benéfico para a construção, e quem conseguir realmente aliar isso a uma filosofia Lean vai estar com vantagem competitiva, e não é complicado fazer isso até para os pequenos, como o Giancarlo respondeu muito bem. Fiquem bem, muito obrigado. Até a próxima. Nós que agradecemos. Walter, sua palavra final. Bom, pessoal, eu acho que as empresas aí vão passar por essa muito melhores, muito mais fortes. Eu gostei bastante de 3 pontos aí que eu escutei. Clareza, nesse momento, está sendo muito importante, principalmente para a gente refletir sobre os nossos negócios. A gente tem que ter muita coragem para lidar com tudo que está acontecendo, né? Muita notícia complicada e principalmente agora energia para a retomada ser forte, e a gente está preparado, e tudo que a gente falou aqui está completamente inerente a essa energia de retomada com sucesso aí das nossas empresas. Eu acredito bastante que a gente vai sair fortalecido, falo do setor como um todo. A gente precisa segurar essa onda e estar muito preparado, com muita energia para voltar com tudo. Eu agradeço muito, Flávio,
pela oportunidade. Muito legal estar aqui batendo um papo muito bacana com o Thomas, o Jean, e fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Se quiserem entrar em contato comigo depois, eu fico à disposição. Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem. Nós agradecemos. Muito obrigado. Jean, Ok, a palavra. Flávio. Bom, então queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente estar discutindo sobre planejamento, sobre Lean, temas que a gente adora, tanto academicamente como na nossa profissão, né? Então, esses fóruns para a gente é super importante. E a questão do Lean, sendo como um tema agora que a gente entende que vai ganhar volume, né? Eventos como esse servem para a gente começar a exercitar a questão de uma rede, né? De uma rede de pessoas interessadas em difundir essa filosofia, que é um dos objetivos do Lean, né? Do Lean Institute. Então, ajudar a difundir essa filosofia, experiências, para que a gente consiga ter mais empresas participando, mais pessoas estudando o tema, para realmente, como a gente colocou, ser uma questão setorial, ser um envolvimento não só de algumas empresas que têm potencial, para realmente ser um movimento setorial, um movimento que englobe a cadeia como um todo. Então, Flávio, promova, por favor, com outros participantes, né? A gente lá no CT também está desenvolvendo webinars ou cursos. O nosso programa em grupo que a gente tinha presencial, parte dele também vai ser online para a gente conseguir já implantar agora no segundo semestre. Nós fazemos a adaptação que for necessário, porque também nós temos que implantar a filosofia Lean nos próprios negócios. Então, eu acho que esse momento é importante a gente ter esse tipo de conteúdo ou de evento para difundir mais aí o que a gente está fazendo, que a gente entende que o setor precisa discutir. Tá? Obrigado pela oportunidade. Walter, Thomas, prazer aí estar revendo. Não, infelizmente, revendo vocês online, né? O Flávio ainda conversei semana passada, então a gente participou de um outro webinar junto. Então, prazer também ver vocês. Um abraço. Obrigado, Flávio. Muito bom. Bom, queria agradecer muito aos nossos 3 palestrantes, né? Agradecer a todos vocês que assistiram. A gente, as questões que foram colocadas que não deu tempo de responder, nós vamos encaminhar, né? Algumas estão direcionadas para algum palestrante específico, as que forem gerais, a gente do Instituto vai responder, né? Nós no Instituto atuamos em diversos setores da economia, né? Não só na construção, e a gente vê o potencial do Lean sendo aplicado em sua plenitude em muitas áreas, e a gente conta com a participação de todos nesse movimento setorial aí, né, como todos falaram, para que a gente possa trazer o Lean realmente de uma maneira bastante ampla para o setor da construção, trazendo resultados palpáveis, né? Como a gente sempre fala, o Lean dá resultado de curto, médio e longo prazo, né? É uma mudança cultural de longo prazo, mas em todas as aplicações sempre a gente consegue um resultado imediato, e é isso que motiva, né? E que faz com que as pessoas aprendam fazendo, né? Essa que é um grande mote aí do Lean, tá? Muito obrigado a todos pela audiência até aqui e até uma próxima. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, gente.